Esta é a época em que os deuses desceram do céu e coabitaram a terra com a humanidade. Mel Gibson revelou ter descoberto uma versão de Jesus que, segundo ele, esteve oculta do mundo por mais de 1.700 anos. Isso não é mera especulação ou teoria da conspiração. É baseado em um manuscrito real guardado em um remoto mosteiro etíope, um lugar tão isolado que só era acessível por corda. O texto apresenta uma representação de Cristo surpreendentemente diferente daquela que a maioria das pessoas aprendeu. Gibson afirma que figuras poderosas do cristianismo ocidental mantiveram essa versão deliberadamente fora do alcance de gerações. Agora, ele está dando vida a essa história em um grande projeto cinematográfico cujo custo estimado é de 100 milhões de dólares. A Bíblia etíope não apenas sobreviveu ao longo da história, como parece estar à espera de ser descoberta. E o que ela revela sobre Jesus desafia muitas das ideias preconcebidas que você possa ter trazido consigo. Se desvendar mistérios históricos lhe fascina, considere se inscrever e ativar as notificações, pois o que vem a seguir pode mudar completamente a sua visão sobre a história de Jesus Cristo. Esta é a perspectiva de um cineasta que escolheu explorar caminhos menos convencionais. Nem mesmo os primeiros pensadores da Igreja concordavam plenamente sobre algumas dessas ideias. Por exemplo, as interpretações de Gênesis 6 têm sido debatidas há muito tempo, especialmente a passagem em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e estabeleceram relacionamentos com elas, um momento que gerou diferentes explicações ao longo dos séculos. Em 2004, Mel Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, filmando-o em aramaico, latim e hebraico. Não houve atalhos hollywoodianos, nem tentativas de tornar a história mais palatável para o público em geral. Em vez disso, retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus com intenso realismo, a flagelação brutal, a coroa de espinhos e a dolorosa jornada até o Calvário. Os críticos acharam que era demasiado explícito, mas muitos espectadores consideraram-no uma das representações mais poderosas e honestas do sofrimento de Cristo alguma vez levadas ao ecrã. Apesar de ter sido produzido com um orçamento relativamente modesto, o filme arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme com classificação R de maior bilheteria na história americana por quase 2 décadas. Mas Gibson afirmou repetidamente que este filme contou apenas parte da história. Há mais de 20 anos ele trabalha em uma sequência, algo que descreve como um projeto que o acompanhou por toda parte, um projeto que não conseguiu abandonar nem mesmo durante momentos difíceis de sua carreira. O filme agora se chama oficialmente A Ressurreição de Cristo. O projeto está planejado para ser dividido em 2 partes com o apoio da Lionsgate e um orçamento estimado em cerca de 100 milhões de dólares. A produção já está em andamento nos estúdios Cinecittà, em Roma, e a primeira parte tem previsão de lançamento para a Sexta-feira Santa de 2027. A segunda parte chegará aos cinemas 40 dias depois, no dia da Ascensão. Mas eis algo que muitas pessoas não percebem sobre o que Gibson vem planejando. Em uma entrevista de 2022 ao National Catholic Register, ele explicou que o filme não seguiria uma narrativa linear simples. Em vez disso, a narrativa se deslocaria por diferentes momentos no tempo, mesclando a ressurreição com eventos do passado, do presente e até mesmo de outros planos. Ele disse que a história começaria com a queda dos anjos, o que significa entrar em uma dimensão narrativa completamente diferente. Mais tarde, no podcast do Joe Rogan, ele aprofundou essa ideia. Mencionou trabalhar com 2 roteiros, um mais tradicional e outro muito mais abstrato e simbólico. Em suas próprias palavras, é como entrar em outros reinos, testemunhar o inferno e ver a queda dos anjos se desenrolar. E é aqui que as coisas tomam um rumo interessante. Esse tipo de jornada de Cristo percorrendo diferentes céus, confrontando anjos caídos e descendo ao inferno, foi na verdade descrita em textos antigos escritos há quase 2000 anos. Não de um cineasta ou de um teólogo moderno, mas de monges que vivem em mosteiros remotos escavados nas falésias das montanhas da Etiópia. Segundo essa ideia, Gibson pode ter descoberto algo significativo. Mas antes de entrarmos nesse assunto, há uma afirmação mais importante a considerar: a de que certos textos antigos foram deixados de fora do conhecimento da maioria das pessoas. Um desses textos é o Livro de Enoque, especialmente a versão preservada na tradição etíope, que alguns acreditam refletir material bíblico muito antigo.
Acredita-se que o próprio livro tenha sido escrito séculos antes do nascimento de Cristo, possivelmente por volta de 300 a.C. Durante grande parte da história ocidental, não foi incluído no cânone bíblico padrão, de modo que a maioria das pessoas nunca teve contato com ele. Em suas páginas encontra-se uma descrição vívida de uma poderosa figura divina tão detalhada que naturalmente levanta questões sobre por que não é mais amplamente conhecido. No capítulo 46, Enoque descreve uma figura com cabelos brancos como a lã, um rosto cheio de graça em pé, em meio a rios de fogo em uma corte celestial. Os anjos se curvam diante dele, os ímpios são julgados, e no centro está um ser radiante que detém autoridade sobre toda a criação. Ele é chamado de Filho do Homem, o Escolhido, o Juiz Justo. Ao longo do texto, essa figura aparece repetidamente, não como um professor gentil, mas como uma presença imponente com imensa autoridade quase opressiva, presidindo o destino de cada alma. Agora compare isso com Apocalipse 1,14, escrito por João de Patmos, por volta de 95 séculos depois de Enoque. Sua cabeça e seus cabelos são descritos como brancos como lã puros e brilhantes como a neve. Seus olhos ardem como fogo. Em ambos os relatos, seus pés se assemelham a bronze polido refinado em uma fornalha. Sua voz é comparada a águas caudalosas ou ao estrondo de um trovão. De sua boca emana uma expressão incisiva de autoridade e discernimento. Ambos retratam olhos flamejantes e um rosto que irradia uma luz intensa quase avassaladora. Agora imagine um acadêmico sentado sozinho tarde da noite em seu escritório na Universidade de Iowa. Dois textos antigos estão abertos sobre sua mesa, Enoque de um lado, Apocalipse do outro. O doutor George Nicholsburg, que passou décadas estudando e traduzindo o primeiro livro de Enoque, lê-os lado a lado mais uma vez. Em certo momento ele faz uma pausa e pousa a caneta. Mais tarde ele refletiu que levou anos para compreender completamente o que estava vendo. As semelhanças não eram vagas nem coincidentais. Eram claras e impressionantes. Sua conclusão foi simples. O autor do Apocalipse não estava criando algo totalmente novo. Ele não estava introduzindo uma ideia completamente nova. Ele estava ecoando uma visão que já era antiga na época em que João escreveu sua primeira palavra. Essa constatação o deixou perplexo. E eis algo ainda mais surpreendente. A Epístola de Judas, que hoje faz parte da Bíblia, cita diretamente o livro de Enoque nos versículos 14 e 15, quase palavra por palavra. Judas trata Enoque como uma fonte de autoridade, colocando-o ao lado da Torá e dos escritos dos profetas. Figuras da igreja primitiva, como Tertuliano e Irineu, também fizeram referência a ele abertamente, considerando-o uma forma genuína de revelação. Os estudiosos que se dedicam ao período do Segundo Templo concordam que Enoque não era um texto obscuro ou marginal. Era amplamente lido e profundamente integrado ao mundo religioso no qual o Novo Testamento foi formado. Os autores do Novo Testamento o conheciam, citavam-no e o tratavam com respeito. Mas alguns séculos depois isso mudou. Em 363 d.C., o Concílio de Laodiceia o excluiu formalmente do cânone aceito. Com o tempo, muitas cópias foram perdidas ou destruídas, e o texto passou a ser visto como controverso, algo considerado complexo demais ou arriscado para uso generalizado. Essa se tornou a posição oficial. Mesmo assim, nem todas as cópias desapareceram. E o que sobreviveu vai muito além de uma simples descrição de Cristo. Oferece uma perspectiva muito diferente sobre seu papel e propósito. O que muitas vezes é ignorado é como tudo isso conseguiu sobreviver. O mérito deve-se em grande parte às comunidades dedicadas de monges. Os primeiros missionários da Síria viajaram para o que era então conhecido como Reino de Aksum, trazendo consigo uma vasta gama de escritos e tradições religiosas. Gibson afirmou que seu filme trata de trazer de volta algo antigo, algo que ele acredita ter sido ocultado intencionalmente. E de muitas maneiras essa ideia se alinha com a história. O local onde esses textos foram preservados é uma das regiões mais remotas do mundo, longe do alcance daqueles que outrora tentaram controlar ou limitar certos escritos. A Igreja Ortodoxa Etíope remonta ao século IV durante o reinado do rei Ezana de Aksum, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas da Terra.
Suas escrituras foram escritas e preservadas em ge'ez, uma antiga língua sagrada que se tornou um dos fundamentos da literatura cristã muito antes de o latim ou o grego ganharem destaque. Quando a expansão islâmica se espalhou pelo norte da África no século VII, a Etiópia permaneceu em grande parte isolada, um bastião cristão em meio às mudanças. Isolada dos principais conselhos decretos oficiais e das convulsões que afetavam outras regiões, essa situação desempenhou um papel crucial na preservação de suas tradições. No alto das montanhas, Tigray mosteiros, esculpidos em penhascos íngremes acessíveis apenas por corda ou escalada, tornaram-se santuários para esses textos. Ali monges copiavam cuidadosamente manuscritos à mão geração após geração, século após século. Em salas pouco iluminadas por lamparinas de óleo, eles criavam tinta a partir de minerais e plantas naturais, escrevendo em pergaminho feito de peles de animais. Cada manuscrito exigia meses de trabalho, às vezes até anos para ser concluído. Eles continuavam esse trabalho porque para eles esses não eram escritos proibidos ou ideias perigosas. Estavam preservando o que acreditavam ser a verdade sagrada exatamente como havia sido transmitida através das gerações. Há fortes indícios do que eles protegiam. Imagine um historiador de arte francês chegando a um mosteiro remoto nas montanhas, um lugar praticamente desconhecido para o mundo ocidental. Jacques Mercier viajou para a Etiópia para estudar textos cristãos primitivos, mas nem ele estava preparado para o que descobriu. Mais tarde, ele descreveu o momento como avassalador. Diante dele estavam ilustrações vívidas e coloridas da vida de Cristo, preservadas em condições notáveis por mais de 1500 anos. Manuscritos que nenhum forasteiro havia examinado de perto em séculos. Entre eles estavam os Evangelhos de Garima, cuja datação por radiocarbono, realizada por uma equipe da Universidade de Oxford, situa-se entre 330 e 660 d.C. Esses manuscritos são considerados alguns dos mais antigos manuscritos cristãos ilustrados ainda existentes no mundo. A própria Bíblia etíope contém nada menos que 88 livros. Compare isso com os 66 da Bíblia protestante ou os 73 da versão católica. Essa não é uma diferença pequena. Inclui textos completos como o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías e o Livro da Aliança. Escritos completos que não são encontrados na maioria das outras tradições bíblicas. Esses eram textos que os primeiros cristãos liam, citavam e frequentemente consideravam significativos e importantes. Ao longo do tempo, diferentes tradições da Igreja tomaram decisões sobre quais livros incluir em seu cânone oficial e outros foram deixados de fora. Mas o que impressiona é que esses escritos preservados oferecem perspectivas sobre Jesus e as crenças primitivas que podem parecer muito diferentes daquelas com as quais muitas pessoas estão familiarizadas hoje. A versão de Cristo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. O livro de Enoque fez parte das primeiras discussões judaicas que buscavam explorar e expandir essas ideias. Gibson afirmou que o Cristo que ele retrata em seu filme de 2027 será diferente de tudo o que já foi mostrado na tela. E ao analisar os textos etíopes, fica claro o porquê. Na arte e tradição ocidentais, Jesus é geralmente apresentado como calmo, gentil e reconfortante. Traços suaves. Olhos bondosos, o bom pastor, o amigo dos pecadores, aquele que ensina o perdão. Esses elementos são reais, mas não contam toda a história. Os escritos etíopes apontam para algo mais profundo por trás dessa imagem familiar. Algo que com o tempo foi frequentemente suavizado ou menos enfatizado nas interpretações ocidentais. Nesses textos, Cristo não é apenas compassivo, ele é vasto e poderoso, tanto Salvador quanto juiz, curador e autoridade. Ele é uma presença que traz conforto, mas também que inspira admiração. Sua aparência é descrita de maneiras marcantes e simbólicas. Cabelos brilhantes como lã ao sol, olhos ardendo com intensidade e um rosto que irradia uma luz avassaladora, mas que ainda transmite uma sensação de paz. Sua voz não é apenas ouvida, é sentida, ecoando com força e autoridade. Ao seu redor, tudo parece se transformar. O tempo, o espaço e a própria ordem das coisas refletem uma figura que não é apenas humana, mas de escala cósmica.
A própria estrutura da existência parece estremecer em sua presença. Não apenas como uma imagem poética, mas como uma forma de expressar o quão avassaladora e poderosa essa presença é descrita. Algumas tradições, especialmente as preservadas na Etiópia, apresentam uma versão de Cristo que parece muito mais intensa e inspiradora do que a imagem mais suave e familiar com a qual muitas pessoas cresceram. Em muitas representações ocidentais, o foco tem sido frequentemente num lado mais ameno e acessível, algo reconfortante e fácil de entender. Mas esses outros textos sugerem que há mais por baixo da superfície. E é aqui que as coisas se tornam especialmente instigantes. Não se trata apenas de como Cristo é descrito, mas sim do que se diz que ele ensinou. Em uma passagem, Jesus diz: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Reflita um pouco sobre essa ideia. Em grande parte do ensinamento cristão ocidental, há uma forte ênfase na humanidade como um ser caído, imperfeito e necessitado de redenção, criado do pó e separado de Deus, dependendo da graça divina para a salvação. Esses outros escritos, no entanto, concentram-se mais numa perspectiva diferente que destaca uma identidade e conexão espiritual mais profundas. Diferentes tradições enfatizaram diferentes aspectos desses ensinamentos ao longo do tempo, e é por isso que esses contrastes podem parecer tão marcantes quando colocados lado a lado. Essa perspectiva inverte a ideia usual. Se os seres humanos são descritos como filhos da luz, e se o divino não está distante, mas presente dentro de cada pessoa, então a relação com Deus torna-se direta e pessoal, algo que não depende de nenhuma instituição específica para intermediá-la. Nessa perspectiva, a salvação não é algo concedido de fora, mas sim uma percepção ou um despertar para algo que já existe dentro de nós. Quando os textos dizem "o reino de Deus está dentro de vós", Isso pode ser entendido como uma referência a uma realidade espiritual interior e não a algo distante. Historicamente, muitas instituições religiosas, especialmente na Europa medieval, foram construídas em torno de sistemas estruturados de culto e autoridade. Práticas como dízimos, indulgências e sacramentos faziam parte do funcionamento das comunidades, tanto espiritual quanto socialmente. Ao mesmo tempo, esses sistemas se baseavam em uma estrutura teológica que enfatizava o papel da Igreja como guia ou intermediária entre as pessoas e o divino. Se essa estrutura for alterada para uma conexão mais direta e pessoal com Deus, surgem naturalmente questões sobre quanta mediação é realmente necessária. Isso não elimina o valor que muitas pessoas encontram nas instituições religiosas, mas destaca uma maneira diferente de entender a fé, uma maneira mais introspectiva e individual. Alguns textos etíopes também incluem passagens que soam como advertências sobre o futuro, sugerindo que as pessoas poderiam um dia criar suas próprias imagens ou ideias do divino e se concentrar nelas em vez de buscar uma verdade mais profunda. Em períodos como o Renascimento, os artistas reimaginaram Cristo de maneiras que refletiam suas próprias culturas, o que moldou a forma como as gerações passaram a visualizá-lo. Tudo isso demonstra como as interpretações de ideias espirituais podem evoluir ao longo do tempo, às vezes enfatizando a estrutura e a tradição, e outras vezes direcionando as pessoas para uma compreensão mais pessoal e interna. Com o tempo, essas imagens moldadas pela arte e pela cultura gradualmente substituíram a visão mais radiante e cósmica de Cristo encontrada em alguns dos escritos mais antigos. Séculos antes, certos textos já alertavam que as pessoas poderiam começar a criar suas próprias versões do divino. Quer você veja isso como profecia ou interpretação, ecoa o que aconteceu mais tarde, quando diferentes tradições e estilos artísticos remodelaram a forma como Cristo foi retratado. Com o desenvolvimento do cristianismo, os líderes da Igreja tomaram decisões sobre quais escritos seriam incluídos no cânone oficial e quais não seriam. Concílios como o de Laodiceia em 363, de Ticeu, excluíram obras como o Livro de Enoque e textos como a Ascensão de Isaías passaram a ser considerados apócrifos. Essas escolhas ajudaram a moldar a versão das Escrituras mais conhecida atualmente. Ainda assim, nem todas as cópias desapareceram. Algumas sobreviveram especialmente em lugares como a Etiópia, onde diferentes tradições foram preservadas. E um desses textos em particular descreve ideias que parecem surpreendentemente semelhantes ao que Gibson insinuou para seu filme.
Quando ele falou sobre mostrar Cristo transitando por outros reinos, testemunhando a queda dos anjos e descendo a dimensões espirituais mais profundas. Isso se assemelha muito à jornada descrita na Ascensão de Isaías, um texto escrito por volta do final do século I ou início do século II, aproximadamente na mesma época de partes do Novo Testamento. Este texto apresenta uma visão detalhada de múltiplos níveis do céu 7 no total. Não se trata apenas de linguagem simbólica, mas de uma descrição estruturada de diferentes reinos, cada um com sua própria ordem, seres e proximidade com o divino. No primeiro céu, os anjos são descritos como zelando pela terra. No segundo capítulo, movimentos celestes como estrelas e corpos celestes são guiados. No terceiro, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. À medida que a jornada continua, as imagens tornam-se ainda mais vívidas. Portões de fogo vivo, superfícies que brilham como a luz das estrelas e espaços que parecem menos estruturas físicas e mais pura energia. Quando ele chega ao sexto céu, a experiência se torna avassaladora. O brilho e a presença dos seres ali presentes são descritos como quase insuportáveis para um ser humano. E, no entanto, mesmo esse nível é retratado como apenas um reflexo de algo muito maior que existe além. Em seguida vem o sétimo céu, um reino descrito como tão avassalador que nenhum ser criado poderia existir naturalmente ali. Nessa visão, Isaías encontra o amado, uma figura de imenso esplendor e autoridade preparando-se para entrar na existência humana. É aqui que o relato se torna especialmente impressionante. Ele não descreve Cristo simplesmente descendo diretamente do céu para a terra. Em vez disso, em cada nível, ele oculta intencionalmente sua verdadeira natureza para que os seres nesses reinos possam percebê-lo. No sexto céu, ele aparece como um dos seus. No quinto nível, ele assume a forma correspondente a esse nível e assim por diante. Seu brilho parece diminuir a cada estágio. Não porque seu poder esteja se esvaindo, mas porque ele opta por contê-lo. Passo a passo, ele assume a limitação como algo infinito que se comprime cuidadosamente em uma forma finita. Não é retratado como um acidente ou uma queda, mas como um ato deliberado de autocontrole realizado com total intenção em diferentes níveis de existência. Em cada etapa dessa descida, ele escolhe se tornar menor não por necessidade, mas porque a missão exige isso. Quando ele chega a Belém como uma criança humana, até mesmo os anjos inferiores não veem nada de incomum, apenas um bebê comum. A ideia é que a verdadeira natureza dentro dele permaneça oculta, reconhecida apenas por Deus Pai e pelo Espírito Santo, enquanto todo o resto vê apenas o que aparece na superfície. Dessa perspectiva, até mesmo a crucificação assume um significado diferente. Em vez de ser vista apenas como um evento histórico ou simbólico, é descrita como algo de escala muito mais cósmica. Aquele que é entendido como a própria fonte da vida experimenta a morte, não como uma metáfora, mas como um evento real dentro dessa estrutura. E naquele instante é como se o próprio fundamento da existência parasse, criando um silêncio que remodela tudo. Nessa perspectiva, a escuridão na crucificação não é descrita apenas como uma mudança climática e o terremoto não é visto como um simples evento natural. Em vez disso, são retratados como a própria criação reagindo como se o mundo inteiro respondesse à morte daquele que se acreditava sustentá-lo. A ideia é que o universo sente o momento porque foi trazido à existência pela própria presença que acaba de silenciar. Então vem a ressurreição não apenas como um corpo que retorna à vida, mas como a restauração completa do poder ilimitado que havia sido voluntariamente contido na forma humana. Todas as camadas de restrição são removidas de uma só vez, todos os véus são retirados revelando um brilho avassalador. Não é gradual nem suave. É algo tão intenso que aqueles que testemunham têm dificuldade em compreender. Os discípulos não são simplesmente consolados, são abalados. Os guardas do túmulo desabam, incapazes de processar o que estão presenciando. Nem mesmo a pedra é simplesmente removida. É como se o que está por trás disso não pudesse mais ser contido. Este é o tipo de ressurreição que Gibson disse querer retratar. O que é fascinante é que textos como a Ascensão de Isaías descrevem uma sequência muito semelhante, muito antes dos tempos modernos. A descida em camadas, o ocultamento deliberado, a crucificação como algo de escala cósmica e a ressurreição como uma manifestação plena da glória divina.
Dessa perspectiva, não se trata tanto de inventar algo novo, mas sim de revisitar ideias que existem há quase 2000 anos. Na tradição cristã etíope, esses conceitos ainda fazem parte da crença viva. Cristo é compreendido como profundamente compassivo e imensamente poderoso, plenamente humano, mas inegavelmente cósmico. A arte religiosa frequentemente reflete isso, retratando-o com traços fortes e expressivos, rodeado por uma luz radiante, enfatizando tanto a sua humanidade quanto a sua presença divina. Há também uma diferença de ênfase. Em muitas tradições ocidentais, Jesus é apresentado primeiramente como uma fonte de conforto. Na perspectiva etíope, a resposta inicial costuma ser de admiração, reconhecendo a magnitude de quem está diante de você, seguida por essa sensação de conforto. Nesses escritos etíopes, os milagres de Cristo não são vistos simplesmente como atos de bondade, mas sim como momentos em que a ordem natural é restaurada. Quando ele acalma uma tempestade, é como se a própria natureza respondesse à sua origem e se aquietasse. Quando ele caminha sobre a água, a imagem sugere que a criação o reconhece e o ampara. A cura dos enfermos é retratada como a restauração do que foi quebrado ao seu estado original, e a ressurreição dos mortos é descrita como o ato de trazer a vida de volta ao seu lugar de origem. Cada milagre carrega a mesma mensagem subjacente expressa de maneiras diferentes. A criação responde àquele que a trouxe à existência. Nesses textos, Cristo também é descrito como a palavra viva, a força através da qual a realidade existe e se sustenta. Luz, som, matéria e vida são vistos como fluindo através dessa presença, mantidos unidos momento a momento. É uma ideia antiga, escrita há quase 2000 anos, que de certa forma ecoa discussões modernas em física sobre energia, frequência e vibração. Nesse contexto, se essa palavra fundamental fosse removida à existência, não se desintegraria lentamente e simplesmente cessaria. O que é menos conhecido é o quão perto alguns desses textos estiveram de se perder. Imagine um acadêmico como Steve Delamarter apresentando seu trabalho a uma sala cheia de historiadores e teólogos. Durante anos, muitos consideraram os manuscritos de Garima, que ele estudou, preservou e catalogou no Hill Museum and Manuscript Library, interessantes, mas não essenciais para a história mais ampla do cristianismo. Ele afirmou que um dos maiores desafios de sua carreira foi convencer os outros de que esses textos mereciam muito mais atenção. Hoje, pesquisas em andamento e esforços de digitalização começam a corroborar essa visão. Manuscritos como os Evangelhos de Garima demonstram uma tradição altamente desenvolvida de arte e erudição no reino de Aksum, que rivaliza com qualquer outra produzida em qualquer outro lugar naquela época. Como resultado, os historiadores estão começando a reconsiderar onde algumas das tradições cristãs mais avançadas podem ter se desenvolvido durante o primeiro milênio. Cada vez mais a atenção se volta para esses mosteiros remotos onde gerações de monges preservaram cuidadosamente essas obras. Há também a interessante sobreposição com a visão de Mel Gibson. Ele frequentemente descreve as Escrituras como fundamentadas na história real e fala abertamente sobre sua fé cristã. No entanto, o tipo de história que ele conta de Cristo transitando por diferentes reinos, confrontando anjos caídos e fazendo a ponte entre o céu, a terra e o submundo, não provém apenas da narrativa bíblica ocidental padrão. Ela reflete de perto ideias encontradas em textos etíopes. Se Gibson se inspirou diretamente nessas fontes ou chegou a ideias semelhantes por meio de sua própria interpretação, os paralelos são difíceis de ignorar. E isso nos leva a um ponto importante. A imagem gentil e familiar de Jesus, vista em grande parte da arte renascentista, foi moldada ao longo do tempo. Representa uma interpretação, mas não a única. A figura poderosa e radiante descrita no livro de Enoque, aquele que desce dos céus na ascensão de Isaías, a palavra viva que sustenta a própria realidade. Esta é uma representação muito diferente de Cristo. É uma versão que aparece em alguns dos escritos mais antigos preservados por séculos, em lugares como a Etiópia, mas em grande parte desconhecida para grande parte do mundo. Durante gerações, muitas pessoas nunca se depararam com essa versão. Se o filme de Gibson seguir a visão que ele vem descrevendo ao público em 2027, poderá haver algo muito diferente da imagem ocidental familiar de Jesus.
Em vez disso, poderá ser apresentado a uma representação mais próxima da tradição etíope, que enfatiza uma presença vasta e inspiradora. Uma figura de imenso poder que escolhe entrar na vida humana, experimentar o sofrimento e a morte e então retornar à glória plena e irrestrita de uma forma que transforma tudo ao seu redor. Isso também chama a atenção para o papel daqueles que preservaram esses textos. Os monges que os copiaram e protegeram cuidadosamente pareciam entender que estavam salvaguardando uma versão de Cristo que não era amplamente conhecida em outros lugares. Geração após geração, eles continuaram seu trabalho muitas vezes isolados e em condições difíceis, preservando escritos que consideravam importantes, mesmo que o resto do mundo não tivesse conhecimento deles. Trabalhavam à luz de fogueiras com ferramentas simples, criando manuscritos para leitores que jamais conheceriam em um futuro que mal podiam imaginar. Durante séculos, mantiveram essas tradições vivas. Agora, com um cineasta renomado investindo anos de esforço e um orçamento significativo para levar ideias semelhantes às telas, essas perspectivas preservadas por tanto tempo podem alcançar um público global de uma nova maneira. E isso levanta uma questão interessante. Se alguns textos foram preservados em locais remotos por tanto tempo, o que mais pode estar por aí esperando para ser redescoberto? Se você tem curiosidade sobre esse tipo de história oculta e escritos menos conhecidos, sempre há mais para explorar. Muitos textos antigos, tradições e interpretações continuam a moldar a forma como entendemos o passado.